ICL na guerra. Nossa enviada especial, Heloísa Vilela, foi até um campo de refugiados em Belém, na Cisjordânia, e mostra a rotina de medo dos palestinos. Na ONU, o embaixador de Israel compara o Hamas aos nazistas e representante palestino pede fim dos bombardeios que já mataram 3.000 crianças. Uma guerra paralela no Brasil. Exército pede prisão de militares envolvidos em sumiço de metralhadoras. Filho de peixe, peixinho é. Os negócios do filho de Arthur Lira com a Caixa Econômica Federal. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o ICL Notícias, segunda edição, que está no ar pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Boa noite para você também que nos assiste do canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária, disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Hoje eu estou na companhia de Chico Pinheiro. Estamos aqui. Um ajuda o outro, mas está mais aqui. perto, né, Chico? Isso. Chico Sá hoje apresentou, né, junto com a Vivian Mesquita e o Rodrigo Viana, o ICL Notícias primeira edição, por isso hoje estamos aqui de duplinha, mas estou muito bem acompanhada sempre. A gente vai falar, claro, mais um dia, né, de guerra entre Israel, Hamas, os civis palestinos. Heloísa Vilela daqui a pouquinho entra para conversar com a gente, contar como é que foi a visita dela a Belém, na Cisjordânia, fica na parte central da Cisjordânia, né? Ela visitou mais um campo de refugiados, tem mais histórias, informação para trazer da gente em loco, mas a gente vai começar falando de Brasil, né, Chico? Vamos começar falando de Brasil. Nós temos mais uma etapa de julgamento de Bolsonaro. Hoje, pela segunda vez, ele é levado a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, né, e é levar ele e o candidato a vice, o general Braga Neto, em função de uma ação do PDT e da senadora Soraya Tronicle, que o acusam de abuso de poder político e econômico naquelas comemorações do 7 de setembro do ano passado. Como esquecer, né? Bicentenário da independência, né? Então, ele teria cometido, parece que sim, né, abuso de poder econômico, já entrando em campanha, né? Está aqui o velho da van, Luciano Hang, estava ali ao lado dele aquele Malafaia, né? E aqui uma bandeira do Brasil. Brasil sem aborto, Brasil sem drogas. Estava em campanha, firmemente. O Braga Neto está aqui, ali está Michele Bolsonaro. Então, ele está sendo acusado de abuso, ele e o seu candidato a vice, de campanha eleitoral, de abuso de poder político e poder econômico. O relator desta ação no Tribunal Superior Eleitoral é, outra vez, o ministro Benedito Gonçalves, que deu voto pela condenação a Jair Bolsonaro. Ele continua, né? Ele se torna inelegível por 8 anos, mas ele já foi condenado por isso uma vez, então não soma, não. São os 8 anos e terá que pagar uma multa de 425 mil, se confirmada a condenação. O ministro Benedito Gonçalves entendeu que Braga Neto não se torna inelegível porque ele não estava tão envolvido assim nessa história, mas toma uma multa de 212 mil reais. Depois teve o voto do Floriano de Azevedo Marques, de 2023, que seguiu o relator, mas não declarou Braga Neto isento de inelegibilidade. O condenou. Que foi o que aconteceu, né? Pois é, e houve um voto pela absolvição dos dois. Uhum. Portanto, o placar estava em 2-1, quando a sessão foi suspensa, e ele volta, está 2-1, volta na terça-feira, para a conclusão deste mais um processo. 31 de outubro, então. É 31 de outubro. Há algo em torno de 13 ou 14 processos ainda no TSE, só no TSE, envolvendo Jair Bolsonaro.
Agora, fora isso, só os outros processos, né? Em outras áreas que estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, estão no Supremo, né? Por atentado contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Então, esses aí podem render, inclusive, cadeia para ele. Sem contar as investigações da PF, né, que estão correndo. Pois é, que estão dentro desse processo. Isso. Investigações da Polícia Federal, que inclui aí os celulares que foram apreendidos, a tentativa de golpe, a mobilização para impedir a democracia, os crimes cometidos na área da saúde pública por negacionismo na questão da Covid. Quer dizer, o Bolsonaro começa a entrar, né, na confusão. E vamos ver se ela é imbrochável mesmo, como ele disse esse dia aí, ó. Imbrochável. Foi nesse dia. Foi no 7 de setembro. Foi esse 7 de setembro de 22. Aí, as piores pérolas parece que surgiram no 7 de setembro, né, Chico? Você veja o presidente da República, olha o nível do cara. Cadê o som? A gente tem o vídeo com som, produção? Imbrochável! Temos. Aí. É isso. Então agora vamos aguardar o desenrolar. Imbrochável! 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 Ele tem que aprender a falar inelegível também, que imbrochável ele já sabe, não é? Essa semana a coisa ficou mais feia, né, para Bolsonaro, vamos dizer assim, porque também teve a história da CPI, né, do 8 de janeiro, que pela primeira vez foi sugerida um indiciamento de Bolsonaro, né? Exatamente. Então, finalmente parece que a coisa está andando, né, Chico? Vai indo. Vai indo. Não no tempo que as pessoas gostariam, né? Porque aqui no Mas chat é o tempo... todo mundo fica perguntando, e aí, quando? Mas é no tempo da justiça, né? Do devido processo legal. Exatamente. Coisa que ele não gostaria de ver respeitado, no caso de outros, né? Uhum. E que o ex-juiz Sérgio Moro, né, nunca quis respeitar e se deu mal. E deve se dar mal neste mês, que entra agora, novembro, que ele pode ter um mandato cassado. Bem lembrado, é agora. Pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Olha que interessante. Quem processa o Sérgio Moro em Santa Catarina? O PT e o PL de Bolsonaro, os dois partidos, né? Aí, vai se assustando, porque fora vai chegar. A batata está assando. É isso aí. Mas vamos voltar, então, os nossos olhares de novo para o conflito, né? A gente vai falar ao vivo com a nossa enviada especial ao Oriente Médio, Heloísa Vilela. Agora ela está em Ramallah, mas hoje de manhã, como eu falei no início da nossa programação, ela foi até Belém, que fica na região central da Cisjordânia, né, na parte central. Ela visitou um campo de refugiados por ali. Já vou chamar a Elo aqui para conversar com a gente. Elo, boa noite para você. Boa noite. Elo? Nós que não estamos ouvindo, Elo. Ela deve estar nos ouvindo. 1, 2, Vamos 3. ver agora. Agora sim, agora 1, 2, sim, 3. Daí. Te ouvimos. Boa noite, Então, Elo. boa noite. Agora sim, boa noite. Agora sim. Elo, como é que foi essa história? Eu vou pedir antes para a nossa produção colocar aqui a arte para a gente poder identificar para onde você foi, né? Aí já temos, né, o diário de guerra da Elo, porque ela está escrevendo no nosso site, clnoticias.com.br, né? Todos os dias um relato. Muito bom o nosso excelente site, sem propaganda, sem encheção de linguiça. Está lá o nosso site, né, com o competente Chico Alves e sua equipe. Editor-chefe. Editor-chefe. Nosso editor-chefe. Olha aí, a gente está vendo um mapa de onde esteve a Elo hoje de manhã, porque agora já é madrugada. Elo fica aqui acordada desde 7 da manhã, depois entra com a gente no N1, aí entra com a gente no N2, agora já meia-noite. Elo foi para Belém, que fica pertinho de Jerusalém, e agora está em Ramallah, né? Já viajou tudo isso e voltou ao longo desse dia, para a gente ver que não tem nada a ver com a faixa de Gaza, né? Por isso que muita gente fala, estou preocupado com a Elo, né? Muita gente no nosso chat comenta, mas a Elo está bastante distanciada só saber de onde aqui, fica a faixa Belém, de Gaza. Belém, onde, segundo as escrituras, nasceu Jesus, né? Na Palestina, Jesus palestino. Belém aqui. Isso aqui, ó, é a Cisjordânia, onde está a Elo. E a faixa de Gaza, esse pontinho preto que a gente vê aqui, essa tripinha ali na esquerda, metade, né? Já está recebendo os tiros dos tanques de Israel, e a população de 2.200.000 pessoas está
comprimida na parte de Isso, baixo. exatamente. Ali também temos mais um mapa mostrando onde é Jerusalém, que Elô também já esteve em Jerusalém, e agora está mais para cima em Ramallah, na Cisjordânia, né? Elô, como é que foi essa viagem que você fez, né? Porque ao longo desses deslocamentos você tem que enfrentar alguns bloqueios, não é sempre que você consegue entrar, né, nos campos de refugiados. Imagino que as fontes, as pessoas que você estão conhecendo na viagem tenham te ajudado nesse caminho, né? Conta pra gente. Exatamente, Gabi. Essa é a saída aqui. A saída é conhecer gente, não só para entrar nos lugares, mas para chegar lá, porque o caminho também às vezes pode ser complicado. Tem que ir com alguém que saiba, que esteja informado, que esteja se comunicando com outros motoristas que conhecem a estrada para você conseguir chegar onde você quer ir. As estradas andam muito vazias, muito vazias. O motorista estava me falando hoje, você está vendo isso aqui? A gente chegou lá muito rápido. Por quê? Porque não tinha trânsito. Então, é porque ninguém está saindo, ninguém está indo de uma cidade a outra, porque está todo mundo preocupado, a situação é tensa, existem muitas batidas, né, e muitas operações do exército israelense, volta e meia eles fecham trecho de estrada, então tem muita gente evitando de fazer deslocamentos. Mas eu acho que a gente tem um videozinho que mostra como é que foi para chegar até aí. Você atravessando os bloqueios, né? Pegando algumas rotas também. A gente vai chamar agora. Vamos ver esse vídeo da Elô Logo na saída chegando. de Ramallah, nos primeiros 10 minutos de viagem, uma barreira do exército israelense fecha a principal estrada para o norte do país, justamente para a direção de Belém, para onde eu vou. Mas aqui a gente tem o jeitinho palestino, bem ao nosso jeito aí no Brasil. Então, o que eles fazem? O motorista me disse, agora vamos fazer uma escaladinha. Eles cortam o caminho, sobem o morro, descem o morro e pegam a estrada mais adiante. Improvisam uma mão dupla na via de mão única, né, que é uma estrada de 2 pistas. Todo mundo já sabe como funciona e seguem até o primeiro ponto em que dá para passar para a pista correta. E segue viagem. Quando a gente vai se aproximando de uma cidade palestina, o aplicativo avisa, entrando em área de alto risco. Nossa. Elô, essa imagem que está aí no ar, eu queria ver se dá para parar essa imagem aí. Não sei se dá para a gente pegar essa imagem, essa que passou agora, que a gente vê ao fundo umas casinhas brancas aí. Vamos lá. Para a Elô explicar para a gente ali. Hoje de manhã eu vi o Rodrigo Viana conversando com ela e ela mostrando o que é aquilo. Ah, a gente vai colocar dos assentamentos, né, também. É um outro vídeo, na verdade, que a Elô gravou, né, Elô? A gente mostra depois. A gente mostra depois. Explicar como é que foi ali, porque aí já é dentro do campo de refugiados, né, Elô? Esse outro vídeo que você gravou, que tem um muro, as torres de vigilância. Não, nessa não. É outra imagem que tinha aí, que a gente vê... Vamos do começo dessa sequência de imagens, porque aí eu vou contando para vocês a entrada do acampamento, o acampamento chamado Aida, que não é vídeo não, esse vídeo é o da estrada. Depois que a gente chega no acampamento, que começa com aquela imagem daquela chave enorme, né? Que ali é a entrada do acampamento. Aí, tá aí a entrada, eles usam sempre essa chave, que é um símbolo, né, de quem tem a chave de casa e quer voltar para casa e que tem a certeza, a convicção, a disposição, o desejo de um dia voltar para casa. Nessa parede já dentro do acampamento são o alerta, o GPS? Aí, desculpa, só para entender que você fala no vídeo, né? Que tem um alerta de vamos parar o cidade vídeo, perigosa. senão não vai dar certo. Senão não vai dar para ela narrar. Isso é o GPS que, vamos dizer assim, só fala inglês. E a gente entrou na área palestina, eles falaram que era uma área de alto risco. E para o meu motorista, para mim, foi o contrário. Ele falou, agora eu estou tranquilo. Mas essa imagem aí são rostos de homens desse acampamento que foram presos pelo exército de Israel, alguns deles condenados a mais de 30 anos de cadeia, outros condenados à prisão perpétua. E pior, alguns, quando saem da cadeia, alguns, ele me mostrou quais saíram da cadeia, foram enviados para Gaza. Não foram devolvidos
para o acampamento onde moravam, ou seja, estão distantes da família e não podem vir para cá, porque você não consegue sair de Gaza e cruzar Israel e vir para Belém. Então, o governo israelense separou esses rapazes, esses homens, né? Porque já ficaram tanto cadeia, de suas famílias. Mas aí o rapaz que me... Sim, diga. Esse acampamento, só para entender, esse acampamento está bem próximo a Belém, é isso? Muito próximo de Belém. Então bem está pertinho dentro de da Belém. Cisjordânia. Isso. Não deveria Sim. ser, se fosse levar a sério a história, não deveria ser um acampamento de palestinos, porque aí é território palestino, não é? Isso aí mas devia eles ser... chamam de acampamento, Chico, porque são pessoas que vieram de várias vilas diferentes quando foi criado o Estado de Israel e elas foram expulsas de suas casas e foram morar nessa área adjacente a Belém. E no começo eram acampamentos, né, improvisados pela ONU, com tendas e tal, e depois isso foi virando uma moradia permanente, mas até hoje são chamados de acampamentos, campos de refugiados, acampamentos não, campos de refugiados, porque para eles são campos, esse não é o lugar deles, eles querem voltar para casa. Então, mas são já residências permanentes. Aí, no fundo, vocês veem um assentamento judeu, que é branca, e o muro, gente, isso que eu acho que é mais impressionante. Mas Esse isso é muro dentro que da começou a ser Cisjordânia? construído. Tem um muro? Dentro da Cisjordânia botaram o muro? Mas, meu bem, tem vários muros, não é um nem dois. Todo lugar que você passa, que acontece? Você tem as cidades palestinas que estão cada vez mais cercadas desses assentamentos de colonos israelenses, como você está vendo ali no alto, lá distante. Então, eles vão construindo esses acampamentos e Israel vai separando os colonos dos palestinos. E aí vai colocando essas pessoas dentro de uma área, como se diz, cercada. Olha a loucura que é isso. Então, aqui, esse rapaz... Tem uma plantação ali, a gente esse acha até rapaz que é que de me oliveiras, levou né? dentro do... Isso, esse rapaz, o Mohamed Alaza, que tem 33 anos, que me mostrou tudo nesse campo de refugiados, ele falou, quando eu era criança, eu brincava ali naquela área verde. As famílias que moravam aqui cultivavam juntas ali naquela área verde. Só que depois de 2004, Israel começou a construir esse muro e terminou em 2007, eles não podem mais passar. Então, essa é a situação em que essas pessoas vivem, né? Então, ele fez questão de mostrar, ele me levou no alto desse prédio justamente para me mostrar esse muro absurdo, ilegal, como também são os assentamentos de colonos judeus, isso é ilegal, o Acordo de Oslo não permitia isso. E outra coisa que é ilegal é o seguinte, né? Esses acampamentos, esses campos de refugiados, quando foi feito o Acordo de Oslo, esse acordo criou 3 tipos de áreas, área A, B e C. A área A é só de controle da autoridade palestina. A área B é um controle misto e a área C só israelense. Então, a área A, como é o caso desse campo de refugiados e de quase todos, que são mais de 50 pela Cisjordânia, seria uma área de controle exclusivo da autoridade palestina, onde as forças israelenses não poderiam entrar. Mas olha a presença dele. Ali no muro, você vê, na esquerda tem uma torre de observação e tem mais de uma. E ali é uma base militar israelense. E como me disse esse rapaz, ela usa o campo de refugiados para fazer treinamento. Então, eles vivem fazendo incursões no campo de... Olha só as torres de observação. É muito importante isso. Eles são observados, são cercados e observados o dia inteiro. E durante a noite, ele me deu uma série de imagens que mostram o que acontece durante a noite, as incursões militares israelenses que estão se multiplicando nas últimas semanas. Os militares chegam quase sempre, vocês estão vendo aí, né? Quase sempre de madrugada, no meio da noite, 3, 4 horas da manhã. Ninguém pode dormir sossegado. Eles vão
entram em 10, 15 casas, prendem algumas pessoas e vão embora, como se nada tivesse acontecido, na área onde eles não deveriam sequer entrar, onde os israelenses não poderiam entrar. Vamos ver se eu retomo aqui, porque pode parecer para algumas pessoas um pouco confuso isso tudo. Elô está na Cisjordânia. A gente mostrou ali. Originalmente, né, desde a divisão, desde 47, haveria os dois estados. Né? Depois, no Tratado de Oslo, na Noruega, ficou definido, essa área aí é Palestina. Quer dizer, toda essa área deveria estar sob o controle da Palestina. Olha aqui, deixa eu mostrar, porque ver se a gente consegue entender. Antes, em 46, esse primeiro aqui, ó, 46, essa parte escura toda era Palestina. Né? E Israel ocupava alguns pedacinhos brancos. Em 47, com a partilha feita na ONU, ficou essa área grande aqui para os palestinos, aqui a faixa de Gaza com mais um pedaço, e a Cisjordânia. A parte branca, em termos de território de área, mais ou menos igual. Essa parte branca ficou para os judeus. Bom, depois, em 67, depois de guerras, né, os palestinos já perderam mais. Olha como era aqui e como passou a ser aqui. Ficou só esse pedacinho. E Gaza foi reduzida para metade. Menos da metade, né? Olha lá, compara os dois. Agora, 2010 e até hoje está assim. Gaza é este pedacinho aqui, e isso aqui, que seria a Cisjordânia, território palestino, está todo infiltrado de judeus. Os assentamentos. Então, de assentamentos. Então, é isto que a Elô mostrava ali. Cadê a Elô? Elô mostrando aquela área, aquela imagem que ela mostra no muro. Ela saiu de Ramallah, passou a Belém, e Belém nesse território. Olha aí. Esta aí é um desses pedacinhos que sobrou, um dos que sobraram para os... Onde ela está. Até por isso que eu ressaltei no início que está muito longe da faixa de Gaza, né, Chico? Está muito longe. E também a Cisjordânia, é importante a gente dizer, o grupo que controla é o Fatah, né? Diferente do Hamas da faixa de Gaza. Mas não é um grupo que tem ações terroristas. Exato. É um grupo que, inclusive, negocia, que discute. Bom, não se pode acusar o Fatah de ter matado os judeus. Isso, mas né? ainda assim... Mas eles são vítimas permanentes. Ainda estão sendo vítimas. De ações de Israel. Aquela área que ela está falando ali, Elô, você está me acompanhando aqui, né? Essa área aqui atrás, onde a gente viu aquelas plantações, parece que são oliveiras, e lá ao fundo, ilegalmente, tem invasão de terra por parte de Israel, né? É invadido, é ilegal. Exatamente. Fizeram condomínios de luxo, não é? E volta e meia, os soldados de Israel entram na casa dos palestinos aqui, nesse pedacinho desse campo de refugiados, e ameaça pessoas, e às vezes mata, né? Elô, eu queria te ouvir sobre essas 100 pessoas que foram mortas na Cisjordânia e 1.400 que foram presas. Exatamente. 1.400 pessoas já foram presas desde que começou o conflito lá em Gaza. O exército israelense continua prendendo, está pegando as pessoas por publicações nas redes sociais, por declarações, por dizer que são militantes, e está recolhendo hoje, só hoje, foram 90, na noite passada, né? Porque agora já é meia-noite, então foi na noite. 90 pessoas foram presas na Cisjordânia, entre elas várias mulheres. E mais de 100 pessoas já morreram aqui na Cisjordânia desde que começou o conflito em Gaza, que é o que vocês estão vendo agora. A destruição não pode dizer que tem Hamas aí, né? Israelenses em Gaza. E não pode dizer, o Hamas está escondido aí, não está. Não pode. Não tá. Não, e você também não imaginar que mais de 7 mil mortos são todos militantes do Hamas, né? Claro que ninguém não. é idiota a ponto de pensar uma coisa dessa, né? Então é claro que eles estão matando crianças. A população civil indiscriminadamente. Você tem 2.000 crianças mortas nesses bombardeios, assassinadas, bombardeios criminosos, né? Então você não pode chamar isso de militantes do Hamas. Elô, hoje o exército de Israel realizou a maior operação por terra, né, na faixa de Gaza, com tanques entrando no território palestino. Depois
voltaram para o lado de Israel. Como é que foi essa história também? Foi logo depois da declaração do Benjamin Netanyahu, né? Ele avisou que isso ia acontecer. Aliás, esperava-se que isso acontecesse a qualquer momento. Ninguém sabe por que não tinha acontecido ainda. Agora, acho que hoje saiu uma notícia que talvez explique isso, né? A gente sabe que entre os reféns, os 200 reféns que estão com o Hamas, existem vários americanos. E o governo do presidente Joe Biden enviou forças especiais que estão trabalhando com Israel, que são as forças Delta e os Navy. São grupos que têm treinamento especial para várias coisas, entre elas resgate de reféns. Então, aí começou a fazer sentido, porque que Israel está esperando, parece que houve uma pressão do governo americano para que Israel não invadisse por terra imediatamente. Parece que o governo americano quer ter a chance de resgatar alguns reféns. Então, é o que vocês estão vendo a notícia aí, que deixou muita gente chocada, apesar da gente saber que essas forças especiais espalham em segredo em vários países, mas, assim, declaradamente, né, você saber que tem tropas americanas no território ajudando os israelenses é um bocado complicado, porque coloca os Estados Unidos dentro do conflito diretamente, que já estavam dentro do conflito com o apoio todo que dão a Israel, mas com pessoal, com soldados especiais, então já fica bem mais complicado, apesar do que a justificativa é que é para resgatar reféns. Pois é essa visão que você que nos assiste aqui no ICL tem o privilégio de ter, porque é dos raros jornalistas brasileiros, talvez a única jornalista brasileira que está em território de palestinos. A grande mídia brasileira está toda situada onde? Em território israelense, em Tel Aviv. Quem está em território palestino é Elô Vilela, que traz a visão deste povo, que está sendo atacado agora, porque esse povo, por exemplo, da Cisjordânia, não tem nada a ver com os ataques que o Hamas fez no dia 7 de outubro, nada. Mas é vítima dos ataques, mas não é de hoje, né? Já é de muito tempo que Israel vem Chico, a gente também não pode justificar a matança que está acontecendo em Gaza porque o Hamas agiu, né? Então, agora que a população de Gaza que pague por isso, também não pode, né? Então, por exemplo, é o que está sendo discutido na ONU Exato, agora, né? Exatamente. Você tem uma favela aqui no Brasil que tem um sujeito do tráfico, um grupo sai, mata uma pessoa num bairro de gente rica, você vai lá e bombardeia a comunidade inteira? Não, não pode. Isso é crime. É crime não só os bombardeios. Isso é uma boa comparação, Chico. É um crime, é um crime hediondo. Não só os ataques que Israel está fazendo contra essa população inocente, contra crianças, são 2.000 crianças mortas, né? Não só isso, como a tortura que eles estão impondo ao povo palestino, que está cercado na faixa de Gaza, tomando bomba, tomando tiro, sem comida, sem água, sem combustível, hospitais com 7, 8 vezes a sua capacidade, lotados, médicos trabalhando 24 horas por dia e gente morrendo nos hospitais. Isso tudo é uma desumanidade absurda, né? E trabalhando sem luz, muitas vezes, sem anestésico, sem remédio, sem material, né? Ainda por cima. Então, realmente é um absurdo que está acontecendo. É um absurdo que está acontecendo. Isso não pode ser. A comunidade internacional não tem o direito de permitir uma coisa dessa. Não tem. Eu vou aproveitar que você puxou o fio da ONU, Elô, para a gente falar sobre isso, da reunião da Assembleia Geral. O representante de Israel, o Gilad Erdan, mostrou um vídeo que supostamente mostra pessoas que são agredidas e decapitadas pelo Hamas e disse que o Hamas são os novos nazistas. A gente vai colocar aqui, a nossa produção vai colocar um recorte da fala dele, dizendo o seguinte: essa guerra não tem nada a ver com os palestinos, é uma guerra contra os terroristas do Hamas. Hamas não se preocupa com os palestinos, tem o único objetivo de eliminar todo judeu da face da terra. Não parece, né, que não é, que não é contra os palestinos. Aí depois a gente tem, nessa mesma sessão, o representante palestino Riyad Mansour
pedindo que os líderes mundiais cessem os bombardeios, e ele disse que Israel destruiu 40% das casas de Gaza e pediu para interromper os bombardeios e salvar vidas. Ele disse, segundo ele, 3.000 crianças palestinas foram mortas por Israel nas últimas 3 semanas. Olha o que ele disse também, vou pedir para a nossa produção colocar aqui, destacar, depois do Gilad, a gente tem o Riyad Mansour, que é essa que eu vou ler agora. Por que alguns sentem tanta dor pelos israelenses e tão pouca pelos palestinos? Qual é o problema? Não temos a fé errada? Nós temos a fé errada? Temos a cor da pele errada? A nacionalidade errada? A origem errada? Nossa, eu achei muito forte. Elô, antes de eu trazer a fala do representante da Jordânia, eu queria te ouvir comentar essas duas, por favor. Pois é, tem duas coisas aí muito preocupantes. É o tom que Israel usa para falar, né, dessa guerra, que é assim completamente absurda, disse que está lutando contra monstros e chamou, como você disse, dos novos nazistas. Imagina que absurdo, né, falar uma coisa dessa. E o pior, no final, ele pediu 1 minuto de silêncio, ele fez 1 minuto de silêncio pelas vítimas israelenses, Então, eu queria colocar a fala do representante da Jordânia, que faz um contraste enorme, e depois a gente comenta. Sim, o representante da Jordânia, a gente não tem o vídeo, a gente tem uma ilustração, né? Mas ele basicamente disse o seguinte, Elô, eu trouxe aqui a fala dele para você poder comentar. Ele, inclusive, arrancou aplausos, né, dos diplomatas que estavam ali presentes, quando ele disse que estranhava que o embaixador israelense não lamentava a morte das crianças inocentes palestinos. E o presidente Lula fez uma videoconferência também com os brasileiros, né, que têm parentes em Israel, que foram feitos reféns do Hamas, e também falou com pessoas de uma família com dupla nacionalidade, que são palestinos brasileiros e estão presos em Gaza. Mas quero te ouvir falar a respeito do embaixador da Jordânia, por favor. Ele fez uma fala que provocou a comoção do auditório na ONU, coisa que é muito rara, né, nesses discursos diplomáticos. Eles estão discutindo ali a adoção tomar uma decisão ali na ONU para criar corredor para saída, corredor humanitário para a saída das pessoas, porque todas as tentativas no Conselho de Segurança deram errado, então convocaram a Assembleia Geral, que não tem poder de fazer com que funcione a medida, mas pressiona os países do Conselho de Segurança. Então, ele disse 2 coisas que eu achei muito incríveis. Ele falou logo depois do representante de Israel. Então, a primeira coisa que ele disse foi: eu não vou colocar imagens aqui, como fez Israel, né, que colocou imagens, fotos, porque nós respeitamos nossos mortos. Depois disso, ele falou: eu vou também pedir 1 minuto de silêncio, como fez o representante de Israel, né? Eu vou pedir 1 minuto de silêncio, mas eu vou pedir 1 minuto de silêncio por todas as vítimas dessa guerra horrorosa, eu acho que foi o termo que ele usou, por todos que tombaram, né, nessa guerra. Eu queria o termo exato que ele usou para eu não falar diferente. Mas é isso, nessa guerra horrorosa, por todos que tombaram nessa guerra horrorosa. E ele ainda se disse chocado que o representante de Israel não mencionou em nenhum momento as vítimas palestinas dessa tragédia, somente as vítimas israelenses. Nossa, é muito impactante, né? Você ter essa fala, enfim, num lugar tão importante, né, para a diplomacia internacional, é importantíssimo. A fala do presidente Lula, inclusive, se eu não me engano, a produção separou aqui para a gente poder colocar, que ele fez uma videoconferência, né, com os brasileiros que têm parentes em Israel e que foram feitos reféns pelo Hamas. De qualquer forma, Elô, vale a pena ressaltar, né? Ontem a gente trouxe aqui uma pesquisa da Quest, né, do Instituto Quest, mostrando que tanto quem apoia quanto quem critica o governo Lula leva em consideração o posicionamento do governo federal na guerra. Vamos só chamar esse vídeo que eu quero te ouvir falar disso também. Que vocês soubessem que eu vou continuar nessa trincheira, quero que vocês saibam que eu tenho um sentimento
de vocês. Quero que vocês saibam que eu me coloco do lado de vocês para poder reivindicar de volta aquelas pessoas que vocês amam, que não participaram de guerra, que não querem guerra e que foram sequestradas. É esse o comportamento do Brasil e eu queria que vocês soubessem, sabe? Ontem, hoje e amanhã, nós estaremos solidários, sabe, com as vítimas do sequestro, com as vítimas dessa guerra, porque nós queremos paz. Então, contem com o governo brasileiro, porque a gente vai continuar a nossa luta. Que eu vou continuar conversando com todos os presidentes que for possível conversar, para que a gente consiga libertar os reféns, para que a gente consiga criar corredores humanitários para cuidar das pessoas que estão sendo vítimas da insanidade. É o poder da palavra contra o poder da arma. É o poder do diálogo contra o poder da guerra. Tá aí a Lua fala do presidente Lula conversando com os palestinos brasileiros, né, que têm dupla nacionalidade. Elu? Eu acho que foi uma fala fundamental, ele deixou muito claro, né, o que ele... Esses aí são israelenses, são famílias israelenses que têm reféns com o Hamas. Ele, em seguida, falou também por telefone com os brasileiros que estão tentando sair, os palestinos que estão tentando sair de lá. Foi o que eu entendi, pelo menos. Ou seja, o presidente Lula fez questão de falar com os dois lados no mesmo dia e deu o recado fundamental. Ele falou ali, você viu, né? A gente está lutando pelos que estão sequestrados e pelas vítimas dessa guerra, ou seja, os que estão com o Hamas e os que estão morrendo bombardeados por Israel. É o poder do diálogo versus o poder da guerra, o poder da palavra versus o poder da bala. Eu acho que não podia ter sido a colocação mais perfeita e mais rigidamente dentro da linha diplomática de um país como o Brasil, que sempre se colocou dessa maneira. Elô, e vocês acompanham daí, você e os palestinos de Ramallah, de onde você está, eles acompanham essas negociações diplomáticas da ONU, do Conselho de Segurança? Como é que é? O que você acha de tudo isso? Olha, eu vejo muita gente muito descrente de tudo quanto todas as instituições e todos os governos. Todas as pessoas de diferentes níveis que eu conversei aqui são completamente descrentes da ONU, dos governos dos Estados Unidos e da Europa, e inclusive do governo da Autoridade Palestina, que considera um governo traidor, que os vendeu, que não brigou por eles e que está no poder, vamos dizer assim, locupletado, que não está lutando pelo futuro dos palestinos. Então, eles realmente não se sentem respaldados por ninguém, por absolutamente ninguém. E várias pessoas repetiram para mim, a única diferença para a gente, o que pode fazer diferença para a nossa situação, é essa solidariedade que a gente está vendo crescer no mundo das populações mundiais, diferentemente dos governos mundiais. Pois é, eu quero chamar aqui, não sei se a gente ainda tem uma coisa aí de... Tinha a fala do Norman Finkelstein, né? Finkelstein. Eu queria que ela ouvisse também. A gente tem a arte, né? Não tem o vídeo, que o vídeo também é bastante potente, mas a nossa produção ressaltou o trecho talvez mais importante da fala dele. Ele vamos primeiro dizer quem é Norman Finkelstein. Norman Finkelstein, ele tem 69 anos, né? Nasceu em 1953, em dezembro. Ele é judeu, filho de judeus. O pai esteve no campo de concentração de Auschwitz. A mãe esteve em outro campo de concentração. E ele perdeu, nas mãos dos nazistas, todos os seus parentes do lado paterno, seus avós, e do lado materno também. Todos morreram. E ele hoje, ele nasceu nos Estados Unidos, ele mora em Chicago, ele é cientista político, historiador, escritor, professor universitário, ativista de direitos humanos, né, e formado pela Universidade de Princeton, estudou em Paris, na Escola de Altos Estudos de Paris, e é professor lá na Universidade Rutgers, da Universidade de Nova York.
Então está aí a fala de Norman Finkelstein. Não fale sobre os judeus reféns na expectativa de que eu vá esquecer de 1 milhão de crianças em Gaza que estão sendo feitas reféns desde o dia em que nasceram. Né? Ele tem autoridade, ele sofreu na própria pele, ele e sua família. Então, hoje, você não está lamentando aí pelos reféns de Israel, os reféns israelenses ou americanos, não me e queiram que eu esqueça que há 1 milhão de crianças reféns de um governo que repete no tratamento com essas pessoas o tratamento que o povo de Israel recebeu dos nazistas. É difícil falar isso, porque é muito forte, né? Mas talvez Netanyahu seja uma versão judaica de Adolf Hitler. É difícil falar isso, mas eu acho que é necessário, sabe, Chico? A gente tem muitos cuidados para falar certas coisas, porque a gente sabe que vão atingir muita gente, podem ser ouvidas de uma maneira errada, podem não ser compreendidas, mas eu acho muito importante uma pessoa como esse professor, esse historiador, que tem, como a gente diz, tem lugar de fala, né? Tem uma história pessoal que dá a ele o direito de dizer isso com toda a tranquilidade, porque, mais do que ninguém, ele não quer um genocídio em nome dele. Né? E como ele, a gente deve ressaltar, existem muitos judeus em Israel que não querem ver um genocídio ser feito em nome deles. Então, existe uma diferença, uma disputa política muito grande dentro de Israel, porque Netanyahu é um primeiro-ministro que já é de direita e se aliou com a extrema-direita para formar o governo dele. E está dando asas a essa extrema-direita. E está cumprindo um projeto que ele sempre teve, porque todo mundo sempre soube que ele era contra os acordos de paz, que ele era contra a existência de 2 estados em paz, lado a lado, cada um com a sua soberania. Então, ele está aproveitando esse momento em que ele estava também politicamente enfraquecido, com processos de corrupção em andamento, e avançou com esse projeto belicista, que é uma maneira que muitos dirigentes mundiais buscam para conseguir unir o país em torno de si. Resta saber se Netanyahu vai conseguir. Eu acho importantíssimo que uma pessoa como esse professor venha a público e deixe claro que, em nome dele, não haverá genocídio. Eu sou um humanista radical, sabe? Eu condeno a morte de inocentes, seja em ações do Hamas, embora haja explicação, mas não há justificativa. Né? Assim como eu condeno veementemente, e nós condenamos as atrocidades nazistas e fascistas contra os judeus, foram 6 milhões de judeus executados, né, pela inspiração de um homem, de Adolf Hitler. Né? Assim como eu condeno os aliados, os Estados Unidos, quando despejam bombas sobre a população civil de Hiroshima e Nagasaki, e produzem aquela coisa horrorosa, aquela rosa com cirrose, a rosa hepática, aquela coisa feia, a rosa de Hiroshima, cantada por Vinícius de Moraes. Assim como eu condeno os americanos, que agora nem bombardeando só civis, mas a maioria civis, quando a guerra estava praticamente definida, destruíram e mataram milhares, não deixaram ninguém vivo na cidade de Dresden, no sul da Alemanha, onde havia muitos nazistas. E foram, segundo os relatos, foram 2 dias de escuridão pela fumaça das bombas dos aviões dos Estados Unidos sobre a cidade de Dresden, onde eu até fui há poucos anos, fui conhecer, e está reconstruída. Mas não sobrou nada, não sobrou ninguém. Assim como destruíram lá Hiroshima, assim como Hitler fez, e assim como Netanyahu faz agora com o povo palestino, né, com as grandes potências econômicas do mundo, impassíveis diante disso. Olha, isso é revoltante. Olha, é pior do que impassíveis, sabe, Chico? É dando apoio. A Alemanha dá apoio incondicional a Israel.
Estados Unidos dão apoio incondicional a Israel para fazer o que está fazendo. Isso é inaceitável. O que a história dirá de Olaf Scholz, né, que é o premier alemão, o que a história dirá de Joe Biden, o que a história dirá do governo francês, de Emmanuel Macron, que veio aqui a Israel dizer que a Europa deve usar todo o esforço que tem feito para combater o Estado Islâmico e direcioná-lo para esse combate ao Hamas. O que essas pessoas estão pensando? Será que elas não veem o que a gente está vendo? Será que elas não sabem o número de crianças que estão sendo assassinadas, o número de civis que estão sendo assassinados? Isso, 2023, todo mundo sabe. Então, quem apoia é cúmplice, é assassino também, você me desculpe. Não é possível uma coisa dessa. E a maioria dos judeus, as pesquisas mostraram isso e reafirmam, né? A maioria dos judeus não é a favor, a maioria não é a favor de Netanyahu, nem de seus métodos. Isso é importante que seja dito. Assim como Norman Finkelstein se levanta e protesta, há muitos outros aqui que se levantam e protestam contra as arbitrariedades então, Chico, desse cavaleiro da morte. A população israelense tem que se levantar e protestar. A população israelense tem que fazer como fez a população de Londres, como fez a população da França, como fez a população de Kuala Lumpur, como fez a população da África do Sul, como fez em Sydney, na Austrália, como fez nos Estados Unidos e tomou o Congresso, ocupou o Congresso. Eles que se levantem e protestem contra esse governo e contra o que esse governo está fazendo em nome deles. Vários protestos em Israel, sim, viu? Em várias cidades israelenses houve protesto, e protesto também de colegas... Teve um protesto enorme em Tel Aviv. E colegas nossos, jornalistas, né, cobrindo esses protestos, apoiando esses protestos, né, porque nós, jornalistas, relatamos sempre as tragédias, né? A gente conta os mortos de um lado, de outro, ouve a dor das famílias, mas a gente não pode tolerar tanta covardia, tanta desumanidade contra um povo desarmado. O povo palestino está na faixa de Gaza desarmado. Ah, mas o Hamas está lá. Achem o Hamas, então, né? Mas não despejem bombas sobre civis, sobre crianças, sobre aquela família do jornalista que nós mostramos ontem, que perdeu a esposa e os filhos de uma vez só, e o outro jornalista que perdeu a esposa, filhos e neto. Uma ação absolutamente Esse covarde. Jornalista da Al Jazeera, Chico, fez, hoje eu vi na televisão, ele no enterro da família, da mulher, dos 2 filhos e do neto, e 2 minutos depois ele estava trabalhando. Nossa Senhora. Pois é. Isso é surreal, Elô. É surreal. É surreal. Ele falou, eu não posso deixar de continuar contando para o mundo o que está acontecendo aqui. A gente... É o nosso papel, né? O nosso papel dos jornalistas, narrar com todas as dificuldades. Agora, eu não consigo nem entender aqui de onde ele vai buscar energia para continuar, para seguir nessa luta. E fico muito feliz, preocupado também com você aí, mas muito feliz de te ver... Não, olha... do lado dessa luta e vendo do lado palestino, que eu insisto, a mídia ocidental não cuida disso. As televisões brasileiras não estão mostrando o que você está mostrando, não estão contando a história que você está contando. E, Chico, esse jornalista voltou a trabalhar e hoje eu também vi uma entrevista de um produtor que trabalha com ele também em Gaza. E no final da entrevista, o âncora da Al Jazeera fala para o produtor, olha, você então, por favor, tome cuidado. E o produtor faz só assim, ó, tome cuidado como? Eu não posso ir para lugar nenhum. Eles não podem sair, eles são de Gaza. Eles não podem sair, eles estão cercados tanto quanto a população que está lá. Esse aí é o jornalista, né? Esse que estava mostrando agora. É o jornalista que perdeu a esposa, os filhos e netos. Esse aí. É do Al Jazeera. É do Al Jazeera, ele estava em Gaza, na faixa de Gaza. E esse aí é outro jornalista. É da Cisjordânia, né, Lô? Esse segundo jornalista. Esse aí estava na Cisjordânia. Esse entrou no carro e acaba de receber a notícia de que a sua esposa e seus filhos também foram mortos, foram assassinados pelas forças de Israel
em Gaza, para onde o moço do Netanyahu mandou essas pessoas. Ele está em Ramallah, esse aí, e a família ficou lá. Agora não tem mais família lá. Olha, isso é intolerável, insuportável. É isso. Bom, gente, vamos seguir. Vamos seguir, Elô. Até amanhã. Bom trabalho por aí. Te cuida, minha querida. Até amanhã, pessoal. Conte a Obrigada história. por mais um dia. Tudo tranquilo por aqui. Um beijo, Até querida. amanhã. A gente continua por aqui, mas agora a gente vai falar de política no Brasil. Nosso eterno toma lá da cá, né, gente? Ontem o presidente Lula nomeou para a presidência da Caixa um aliado dele, o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicação, claro, do presidente da Câmara, Arthur Lira. E no mesmo dia, gente, no mesmo dia a Câmara liberou votações importantes para o governo. Só que olha só a coincidência, Chico Pinheiro. O filho de Lira, Arthur Lira Filho, de 23 anos, é sócio de uma empresa que negocia verbas de publicidade, adivinha com quem? Vem pra Caixa, você também. Pois é, essa revelação foi da Folha de São Paulo, o repórter Matheus Vargas. Quem vai contar essa história em detalhes aqui pra gente é o Guga Noblar. Guga, meu querido, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, meu querido Chico. Pois é, gente, mais uma história aí para manchar a reputação, que se é que existe reputação, né, da família de Arthur Lira. Dele e do filho dele, que inclusive já foi caguetado pela mãe aqui no ICL. Ela disse que o filho estava seguindo os passos do pai. E pelo jeito tá mesmo. Agora vem essa história da empresa dele, uma empresa que faz uma espécie de assessoria para quem quer conseguir propaganda do governo federal. Empresas que colocam propagandas em outdoor ou em rádios e que querem vincular propagandas do governo federal, eles vão agora até o filho de Arthur Lira para fazer uma espécie de assessoria ou de lobby, né? Vamos chamar assim. É ele que representa agora essas empresas em reuniões junto ao Ministério da Saúde ou à Caixa Federal. E depois que essas empresas passaram a ter o filho de Arthur Lira, o Arthur Lira Filho, como representante, aí o caixa dessas empresas quintuplicou, sextuplicou, dependendo do caso. Tem uma empresa que é especialista em colocar propaganda na internet e que fechou contrato com o governo federal, chamada OPL Digital. Essa empresa, antes de ter o filho do Arthur Lira como representante, ela tinha um contrato em 2020 de R$1 milhão, com, no caso, o Ministério da Saúde. E depois que ela pegou o filho do Arthur Lira, esse contrato saltou para R$10 milhões em 2021, 8,2 milhões de reais em 2022. E isso aconteceu com todas as empresas por hora analisadas e que fecharam contratos com a empresa de Arthur Lira Filho. Então, pelo jeito, esse garoto de 23 anos, que tinha um sonho de ser chefe de cozinha e experiência nenhuma no ramo da publicidade, de repente, abre uma empresa em 2021 e essa empresa vira um sucesso absoluto e imediato. As 3 empresas que fecharam contrato com o Ministério da Saúde conseguiram 34 milhões de reais do Ministério da Saúde para vincular propagandas em rádios, em outdoors. Só de comissão que ele levou dessas empresas está na casa aí dos 7 milhões de reais, porque 20% fica com a empresa dele, a Omni. Então, é uma história estranhíssima. Agora vem essa da Caixa, que ele fechou contrato também com 2 empresas que ele representa lá na Caixa Econômica, ainda não se sabe o valor do contrato, mas a gente sabe o valor dos contratos do Ministério da Saúde. Então, provavelmente serão contratos milionários também. E é muito estranho um garoto sem o menor know-how no ramo da publicidade, de repente, ter esse sucesso instantâneo. E uma das sócias dele é a filha do Luciano Cavalcante. Eu não sei se vocês lembram que o Luciano Cavalcante é aquele que está no caso da robótica, do kit robótica, que foi interrompido, né, a investigação pelo Gilmar Mendes, mas que dava conta de desvio do Ministério da Educação de dinheiro que teria sido direcionado para kits de robô, né, de robóticas, mas que teriam sido superfaturados.
O Luciano Cavalcante, que inclusive foi flagrado na investigação, uma das casas dele recebendo propina, é o pai da filha, é o pai, portanto, a filha dele, portanto, é a sócia do Arthur Lira. Ela se chama Maria Cavalcante, né? Maria Cavalcante é outra sócia. A filha dele... De robótica. A Maria Cavalcante. É a Maria Cavalcante, é isso mesmo, tá certo, eu acertei. É a Maria Cavalcante, a filha do Luciano Cavalcante, que é a sócia do filho do Arthur Lira. Portanto, o pai está associado ao Luciano Cavalcante, que está metido em rolos, o filho está associado a Maria Cavalcante, e os dois estão com essa empresa aí, que ninguém consegue entender esse sucesso todo. Sócios, então, né? Só porque eu acho que esse fio tá difícil para as pessoas entenderem, né? A empresa do Arthur Lira Filho, que tem 23 anos, é a Omnia 360. Isso. Essa empresa representa veículos de mídia que participam das campanhas da Caixa e de outros órgãos do governo, né? Outdoor, eletrônico, internet, são veículos de mídia. Omnia 360. Agora, existem a OPL Digital e a RZK Digital, que são duas outras empresas que são clientes da Omnia. Portanto, são clientes do Arthur Lira Filho, né? E essas duas empresas que eu falei, a OPL e a RZK, estão na lista dos veículos que atuaram na publicidade da Caixa em 22 e 23. A Caixa não diz quanto é que rolou de grana nisso aí. Mas é o que você falou, Guga, é coisa de milhões, de 20, 30 milhões. Pois é. Eles representam, no caso das empresas que fecharam o contrato com a Caixa, essas duas que você citou, a OPL Digital e a RZK Digital. A OPL também já fechou contrato com o Ministério da Saúde, graças a ele também. E ele, enfim, ele representa empresas que fecham contrato com ministérios e com instituições que são ligadas ao governo federal. Os dois casos que a gente tem por hora, o mais recente é esse da Caixa, que a gente não tem valor. Mas tem o caso do Ministério da Saúde, que é um pouco mais antigo. A gente já discutiu esse aqui no ICL, inclusive, na época que o Arthur Lira queria o Ministério da Saúde para o Centrão. E uma das coisas que a gente colocou aqui no ICL foi essa, possibilidade dele querer ter o controle do Ministério da Saúde, porque o filho dele tinha contratos com o Ministério da Saúde. Agora ele está com o controle da Caixa Econômica e o filho dele tem contratos com empresas que estão, portanto, produzindo e espalhando o comercial da Caixa Econômica Federal. E a gente não sabe o quanto ele faturou junto a essas empresas que fecharam o contrato com a Caixa. A gente sabe o quanto ele faturou junto às empresas que fecharam o contrato com o Ministério da Saúde. E ali, só ali, ele ganhou por volta de 7 milhões de reais. As empresas faturaram 34 milhões e repassaram 7 milhões para ele. Foi isso no caso do Ministério da Saúde. E agora tem esse da Caixa Econômica, que a gente não tem o valor, mas fica a suspeita. Como que um garoto sem a menor experiência, queria ser um chefe de cozinha, conseguiu uns contratos tão valiosos e conseguiu que a empresa dele, que ele criou em 2021, enfim, fosse uma empresa tão bem sucedida em tão pouco tempo. Ele tanto não entende de publicidade que quando ele fez a empresa dele em 2021, junto com a filha do Luciano Cavalcante, que é a Maria Cavalcante, ele teve que colocar uma publicitária de verdade no grupo. Então tem uma publicitária que foi contratada e que está lá também como sócia, que é a que entende realmente de publicidade e que é a que faz a parte da campanha, enfim, é que entende mesmo do negócio. Ele está ali só para ser um lobista, ele vai nas reuniões e ele é que fecha o contrato junto ao Ministério da Saúde ou junto à Caixa Econômica Federal, o contrato para essas empresas que ele representa. Mas, enfim, é o filho do Arthur Lira, agora mais uma instituição super valiosa que está sob o controle da turma do Lira e quem está faturando junto ao filho dele. É uma história, obviamente, no mínimo imoral, né? No mínimo. O Lira quer poder, né? Tem poder, e muito poder, mas quer dinheiro também, obviamente, e parece que tem sonhos mais altos, né, Gabi? Tem sonhos mais altos, e olha, eu sugiro que quem está assistindo a gente sente. Ainda bem que o Guga já está sentado, porque, olha, essa notícia aqui, se você não tiver sentado...
Imagina. Gente, o Lira, ele está querendo testar o nome dele em pesquisas, sabe para quê? Para a presidência da República. Informação que a colunista Bela Megali, do Jornal Globo, trouxe hoje. Que história é essa, Guga? Meu Deus do céu. Ele está chateado por terem vazado essa informação para Bela Megali. Diz ele que tem gente no entorno dele querendo queimá-lo, querendo, enfim... Porque quando você antecipa para a imprensa o seu desejo de se tornar candidato a presidente, é óbvio que você vira alvo, tanto da imprensa quanto dos políticos no seu entorno ali, que podem querer disputar poder contigo. Então, o Arthur Lira não gostou, mas... vazou, e se ele não gostou é porque é verdade. Então vazou essa história de que ele tem o desejo de ver o nome dele nas sondagens para presidente da República. Qual é a dúvida, Arthur Lira? Que a sua rejeição vai bater lá no teto. Aliás, teve uma pesquisa sobre rejeição recente, eu não busquei aqui, eu só lembrei agora, mas teve, e a rejeição maior entre todos da política, e tinha o Lula, tinha Bolsonaro, acho que estava todo mundo nessa pesquisa. É recente, se alguém puder procurar na internet, vai achar. E ali diz que a maior rejeição é de Arthur Lira. Arthur Lira tem uma rejeição que supera a de qualquer político. Então eu não vejo sentido dele pretender sonhar com a presidência da República. Ele só é eleito graças aos currais eleitorais que ele tem controle ali no estado de Alagoas, mas ele não tem chance nenhuma de ser presidente. Porém, ele quer ser senador. E ele quer brigar com Renan Calheiros pela vaga de senador. Senador, na próxima eleição, o Renan vai tentar a reeleição. Então, quem sabe, para Senado, ele tem uma pequena chance. Pois é, o Guga, o Brasil, melhor, Alagoas, os alagoanos não merecem mais uma tragédia na presidência. Porque, se não me engano, se não me falha a memória, Alagoas deu 3 presidentes da República. Fernando Collor? Não, um protagonista do golpe, o golpe militar da República, foi Deodoro da Fonseca. Uhum. Depois, um assassino, um maluco chamado Floriano Peixoto, que ficou no lugar dele. E depois, um megalomaníaco chamado Fernando Collor de Mello. Quer dizer, você vê, são os 3 que vieram de Alagoas. Eu não sei se houve mais algum, parece que não. Agora, eu espero, Alagoas tem nomes de gente muito boa, né? Eu espero que Alagoas, se for emplacar mais alguém na presidência, que seja alguém que compense as tragédias, as 3 tragédias que Alagoas nos deu na chefia do Executivo. A última delas é esse siderado aí. Nossa, Guga, o nosso chat está em polvorosa, viu, Chico? Aqui está todo mundo chocado com essa notícia. Alagoanos, não votem neste ladrão, diz o Eck Medeiros. Meu Deus, diz a Irene, a gente está lascado. É verdade que os 2 primeiros que eu citei aqui não foram eleitos com voto popular como hoje, né? O Deodoro e Floriano, os marechais. Agora, o Fernando Collor foi, o caçador de marajás. Foi ele, num contexto ali que ele soube se vender muito bem, né? O Fernando Collor, de abraçar o momento ali, ler muito bem o que estava acontecendo. Inclusive, aqui a Sueli diz, meu Deus do céu, fora Lira. Tem outras pessoas comentando também, indignadas, assim. A Domi Martins fez um comentário que eu achei interessante. Ela disse, mas ele já é. Porque, né, as negociações que a gente tem... Ele assumiu no governo do inelegível, né, do imbrochável. Pois é. Que ele mandava e desmandava e, em troca disso, segurava os pedidos de impeachment, que eram mais de 100, né, de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro dava o dinheiro todo para ele, falava, governa esse negócio aí que eu quero mais andar de jet ski e fazer motociata. Não é isso? É ou não é um chantagista? É ou não é um chantagista profissional? Soube chantagear o Bolsonaro, colocou o Bolsonaro na mão dele, no bolso dele, com as histórias do impeachment, e agora também está sabendo, de alguma maneira, colocar a faca no pescoço também do governo Lula, que está conseguindo negociar. Ao contrário do Bolsonaro, não se vendeu, não entregou a Casa Civil. O único governo que deu a Casa Civil, porque a Casa Civil você dá para o seu braço direito, o único que deu para o Centrão, para alguém que ele não tinha conexão nenhuma, que foi o Ciro Nogueira, no caso, foi
o governo Bolsonaro, que deu orçamento secreto, Casa Civil, e se entregou de vez. O governo Lula, de fato, está negociando. Então, por que teve essa questão da Caixa, que demorou tanto para trocarem a Rita Serrano? Porque no dia 17 de setembro, quando já estava tudo acordado para haver a troca, o Arthur Lira foi lá e disse para a Folha de São Paulo que qualquer nomeação na Caixa passaria por ele. Claro que o Lula não gostou. Aí, uma semana depois, o Lula disse que não, que ele é que mandava e que nomeação partia dele, e deixou o Arthur Lira sendo cozinhado. E aí o Arthur Lira obstruiu os trabalhos lá na Câmara dos Deputados, colocou obstrução na casa, então nada passava. E agora, depois dessa troca, dessa mudança, enfim, ele está fazendo esse jogo, né? É o jogo do chantagista. Agora ele passou a aprovar o que o governo quer, veio essa questão da taxação de super ricos e de offshores, que pode arrecadar de 7, 8 bilhões até 20 bilhões para o governo. Ainda está tendo uma discussão sobre o quanto vai arrecadar, já que trocaram um pouco aí o texto, mas é importante para o governo isso, e o governo, ao contrário do Bolsonaro, está negociando, mas está negociando com um chantagista. Tem que saber jogar com essa gente, não pode se entregar de vez, como fez o Bolsonaro. Por isso esse jogo de cozinhar e de, às vezes, esperar. Mas, no fim, o Arthur Lira, em partes, conseguiu o que queria. E queria outros ministérios que ele não conseguiu, mas veio a Caixa também, que era o que ele mais queria, e tem essa questão agora da vice-presidência da Caixa, a responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é a vice-presidência que cuida de habitação, que está sendo ainda discutida para ver se o Lula consegue ou não segurar essa. O Lira quer de todas as superintendências, são 12 vice-presidências, tem ainda essa negociação em torno principalmente dessa que cuida do Minha Casa Minha Vida, exatamente porque o governo está lidando com o chantagista, mas não vai entregar tudo de uma vez e vai fazer esse jogo de um jeito republicano. Bom, só para completar, Guga, ontem, logo depois dele ganhar a caixa de presente, ele fez andar a pauta que estava trancada na Câmara Federal e vai aprovar, estão aprovando a taxação das fortunas em offshore e tal. Acontece que o governo com isso poderá arrecadar 7 bilhões, 8 bilhões, é o que se diz, né? Mas eu tenho um banqueiro amigo nosso, um ex-banqueiro, um baita do economista, esperto, que vê longe, que estuda as coisas, que disse que não nos iludamos com esse negócio da taxação de offshore. Que isso é uma conversa estranha e que tem muita coisa por trás disso e que nós ainda vamos saber. E vamos saber amanhã. Porque amanhã de manhã, no ICL Notícias, primeira edição, ele, esse ex-banqueiro fantástico, nosso amigo Eduardo Moreira, disse que tem uma bomba para contar o que está por trás desse esquema que parece que beneficia o governo com a arrecadação, que é a taxação das offshores. Nós vamos saber isso amanhã. Vamos nessa. De olho, Guga. hein? ICL às 8 da manhã. Guga, obrigada e até amanhã, querido. Até mais, Chico, até mais, Gabi, até mais essa audiência maravilhosa. Amanhã estamos juntos. Estamos juntos. A gente vai falar do caso do roubo de armas do Exército. Você lembra dessa história que aconteceu no Arsenal de Guerra aqui de Barueri, na Grande São Paulo? Foram 21 metralhadoras, algumas inclusive com poder de derrubar uma aeronave. Barueri. A maioria, .50. Exatamente. Pesa 45 a 50 quilos cada uma. E tem o tamanho de um ser humano, 1,70. Quer dizer, imagina para transportar 21 metralhadoras desse tamanho, Chico. Imagina só. O Exército pediu à Justiça Militar a prisão preventiva de 6 militares que são investigados como suspeitos justamente de participar diretamente nesse furto. Também foram punidos com prisões disciplinares 17 militares que são acusados de falharem na fiscalização. Esse desvio aconteceu no feriado do dia 7 de setembro, de acordo com as investigações todas. 17 metralhadoras foram recuperadas pela polícia, 9 no Rio de Janeiro e 8 em São Roque, no interior de São Paulo. Vou chamar aqui o Lênio Streck para conversar com a gente sobre essa história. Lênio, boa noite para você. Opa, boa noite. Lênio, e aí, hein? Esse assunto é para a justiça comum ou para a justiça militar, hein? De bate-pronto, já te pergunto isso. Não, esse caso é da justiça militar, né? Sem dúvida nenhuma. Porque são militares em serviço e estavam dentro da sua função
proteger as armas e não o fizeram e criaram esse escândalo que mostra que os últimos tempos dos militares está muito mais para a página policial, né, do que aquela história do mão amiga, né, que protege, etc. Eu fico imaginando, você disse muito bem, como que se transportava um negócio desses e tantas armas assim. Deve ter entrado num caminhão lá para dentro. Aí o cara disse, o que você vai fazer com o caminhão? Eu disse, vou aí dar uma voltinha, enfim, o que você está carregando? Eu disse, não, nada de importante. Eu fico imaginando a cena, né, e como que isso acontece e também o modo como algumas armas foram recuperadas, que a gente sabe muito bem que os traficantes e milícias também não querem muita confusão. Quando o cara descobriu que a coisa ia ficar feia, entregaram 8, atiraram lá num valão para que a coisa não complicasse, mas ainda falta recuperar algumas, né? Isto efetivamente é escandaloso que pessoas que ganham para isso, um quartel, quer dizer, o último lugar do mundo que você pensa que vai ser assaltado é justamente um quartel, né? Evidentemente. Por quê? Porque é um quartel. Por si só, isso é autoexplicativo e acaba sendo uma piada pronta, né? Isso que aconteceu. Vamos ver. A Justiça Militar, ela é competente para isso e acho que receberão punições exemplares. Professor, nesse caso, eles não foram condenados, né? Eles estão em prisão disciplinar, é alguma coisa interna do Exército. Agora, como essas armas saíram de lá, a gente já sabe, já há informações disso, que câmeras que deveriam mostrar o que entra e o que sai estavam desligadas, quer dizer, houve um complô dos bandidos do crime organizado com bandidos que servem às Forças Armadas, né? Agora, essa investigação ficou a cargo, aliás, até nós temos que louvar os esforços do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, que tem sido rigoroso nessa história, né? Mas isso não deveria ser investigado também, ou preferencialmente pela Polícia Federal, já que essas armas estão do lado de fora dos quartéis? Bom, se encontrar um vínculo do crime organizado que encomendou, aí você tem uma coisa mais forte, que nesse momento, aguardando, né, porque nessa investigação, como os militares, esses vão acabar contando tudo, por todas as razões, eles não têm nenhuma explicação a dar, a não ser contar o que houve. E venderam para quem, que circunstâncias, e se o crime organizado ou uma organização criminosa encomendou isso, você já tem uma questão além do que simplesmente o crime militar. Isso a ver agora os desdobramentos, porque nesse momento não existe processo, existe apenas um inquérito militar, as prisões que se dão no âmbito militar, e depois, quando estiver concluído, veremos quem são os externos, porque essa coisa não acontece apenas com os internos, acontece com os externos, e aí se tem outros desdobramentos. É possível, sim, passar, pelo menos, aí vai ter provavelmente uma cisão, não sei bem, teria que estudar bem, com o que acontece com os externos que, digamos, encomendaram, pagaram, que a gente não sabe ainda o que aconteceu. Eu ouvi rumores que cada metralhadora dessa .50, são avaliadas cada uma a 180 a 200 mil reais, cada uma, né? Agora, elas saíram de Barueri, elas passaram pelo Rio de Janeiro, primeiro no complexo de favelas da Penha, depois na favela da Rocinha, e foram parar na tal Gardenia Azul, num carro de gente ligada ao tráfico, né? Foram encontradas lá os traficantes. Mas aí,
Sim. Esse é o ponto do elemento externo, né? Inclusive, é um cabo, né, que é suspeito de transportar essas 21 armas aí que foram furtadas. Reportagem da TV Globo, que apurou isso, né? E o Exército está investigando se ele usou o carro oficial ou então o diretor do quartel para retirar as armas do local e para levar para fora, né? E o coronel responsável pela guarda dos armamentos foi exonerado imediatamente pelo comandante general Tomás Paiva, pelo comandante. E dali elas seriam negociadas com facções criminosas. Mas vamos trazer um outro assunto aqui importante para a gente... Mas não se preocupe que se algum deles for expulso, a família vai ganhar a pensão igual, porque essas coisas no Brasil ainda vai faltar muito tempo até que, por exemplo, existe a morte ficta, né? O sujeito não morreu, mas morre fictamente. O Brasil inventou... Continua na folha de pagamento. Isso, é genial. O Brasil não ganhou até hoje o prêmio Nobel da esperteza por detalhe. É que faltou marketing. Faltou marketing, propaganda melhor, para que o mundo soubesse o grau da esperteza da burocracia brasileira. Lênio, vamos falar de justiça, de briga política também? Tem uma notícia sobre o plenário do Senado ter rejeitado a indicação do presidente Lula para o comando da Defensoria Pública da União, a DPU, que é um órgão que defende pessoas de baixa renda na justiça. O nome do advogado, defensor público, Igor Roque, é considerado um progressista, inclusive, recebeu 38 votos contrários, 35 favoráveis e uma abstenção. Isso foi inédito, Lênio. Eu queria te pedir para você explicar, né, o que aconteceu, quem que é o Igor Roque, e também acho que para as pessoas o que faz a DPU, né, que é a Defensoria Pública da União. Bom, a lista tríplice, que é uma determinação da lei, isso é parecido com o Ministério Público, que é a lista tríplice. Vai para o Senado essa indicação e passa pelos mesmos critérios da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral. A Defensoria, nesse caso, ela defende os hipossuficientes. E as pessoas que não têm advogado. Por exemplo, o paradoxo de tudo isso é que muitos golpistas do 8 de janeiro vão ser defendidos pela Defensoria Pública da União, porque eles estão sem advogados e, portanto, têm direito a ter um advogado. Então, veja que, paradoxalmente, alguém quer derrubar o governo e é defendido por um órgão público, né? Mas tem que ser assim, não está errado que se faça desse modo. Então, a DPU, ela trata de um tipo de competências, é como o Ministério Público Federal, que trata de crimes federais, etc. E tem os Ministérios Públicos dos Estados, que tratam dos crimes que não são federais. A DPU trata exatamente dos crimes que não estão na alçada da competência das defensorias dos estados da federação. Então, a DPU é isso. E agora criou-se, digamos assim, isto é uma espécie de backlash, a volta, né, o bumerangue que o parlamento e o Senado está dando ao governo, dando recados, etc. Já o Rodrigo Pacheco, com aquele projeto de tirar do Supremo a última palavra para ações de inconstitucionalidade, já é uma espécie de resposta a algumas coisas que o parlamento não está de acordo com o Supremo Tribunal. E aí é uma demonstração de força e que rejeitaram. Isso é uma coisa inédita, né? E parece-me agora que, em tese, tem que ser indicado outro. E como tem uma lista tríplice, o presidente da República não é obrigado a seguir a lista tríplice, como não é obrigado no caso da Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, o presidente Lula tem duas opções.
ou ele pega o segundo colocado, já que ele botou mais votado, se ele for, digamos, segue uma linha de coerência, ele indica o segundo mais votado. Ou ele zera o processo, pega um outro defensor, qualquer que ele acha, e indica e é sabatinado pelo Senado. Assim como acontece com o Procurador-Geral da República. Ele pode ignorar a lista, o processo fica zerado e ele indica quem ele quiser dentro dos quadros do Ministério Público. Mas o inédito disso é a demonstração de força do Senado, nesse caso, que jogou pesado porque o defensor público estava organizando um congresso e tem manifestações, que tudo isso está ligado à questão dessas questões dos costumes, né? Onde você mexe com a questão do aborto, drogas, etc. Isso, alguns setores mais conservadores, bem conservadores, no Senado, eles aproveitam isso para dar mostrar força. Claro que eles pegaram a defensoria, porque mexer com a defensoria, que lida com pobres, etc., é um pouco mais fácil do que você mexer com um indicado do presidente para ser procurador-geral da República, para ser indicado, por exemplo, um ministro supremo. Por quê? Porque, veja, pensem comigo, o presidente indica o nome para a Procuradoria-Geral da República, se forma um movimento para tentar derrubá-lo, para derrubar a indicação. E se der errado? O sujeito fica preocupado, espera só um pouquinho. Se eu perder, esse procurador-geral vai me marcar e eu posso me lascar lá na frente. Então, o que faz? Normalmente, se faz um cálculo de custo-benefício, dizendo, olha, só se eu tenho maioria mesmo para poder derrubá-lo e tal. Porque se eu perder, eu posso perder lá adiante. Esse cálculo de custo-benefício é feito. Com a defensoria, o cara disse, o que eu tenho a perder se eu perder essa votação? Por quê? Eu não vou ser defendido pelo defensor público. Você está pensando assim? Ou seja, ele está lidando com um lado mais fraco das instituições. Aí houve o seguinte, ao que tudo indica, né? O governo tem maioria no Senado, né? Sua base é maior. Acontece que esse indicado que foi derrubado hoje, o Igor, né? Ele se define e foi apresentado como progressista. Isso já deixou os bolsonaristas lá muito irritados. Então, ele está promovendo um encontro de pessoas, um congresso, não é para aprovar aborto, coisa, não é para discutir a questão do aborto, claro, que é uma questão importante para a sociedade, né? Para discutir o assunto. Não é aprovando, quem defendia o aborto, não defendia nada. Ele estava querendo colocar os pontos de vista em discussão. E aí aproveitaram-se disso, tanto os próprios bolsonaristas, como parte que apoia o governo, mas que é conservadora em costumes, né? E aí resolveram derrubar, para a alegria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Alcolumbre, né? Que estão querendo pressionar o governo também, assim como o Lira, né? Lá no Senado tem esses caras jogando. E o Pacheco, vergonhosamente, jogando agora contra o STF também, né? Jogando contra o STF. Aí que está. Tem aí um recado também político para dizer para o presidente dizer assim, olha, abra seu olho para saber quem você vai indicar para Procurador-Geral da República. Né? E para o STF também, né? O Flávio Bolsonaro mandou um recado hoje, né? O Flávio Bolsonaro mandou um recado hoje. STF. Se mandar o Dino para cá, você vai tomar outra derrota aqui, né? Quer dizer, Mas aí que está. O recado é esse. Exatamente. Isso. Só mais uma questão. O que pode acontecer com a deputada pistoleira Carla Zambelli, que sai com arma no meio da rua e tal, já que ela própria confirmou que pediu um criminoso, um hacker, para descobrir o endereço em Brasília do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, para que ela quer isso? Ela não explicou, disse que era para a mãe escrever uma cartinha. Mas o que pode acontecer? Isso fica por isso mesmo? Não, tem duas coisas aí, né?
A Câmara dos Deputados nada vai fazer com relação a isso, porque a Comissão de Ética lá você sabe como funciona. Nesse caso, ela responde por crime, vai depender de denúncia do Procurador-Geral da República. Veja que, ao fim e ao cabo, nós sempre retornamos a um problema. Estamos sem Procurador-Geral da República, tem 61 pessoas que estão na lista da CPMI. Nesse meio tempo, nós sabemos todos que todos esses 61, o foro é do Supremo Tribunal, portanto, depende do Procurador-Geral da República. Então, veja a importância do Procurador-Geral da República, por exemplo, para fazer uma denúncia bem feita com relação a Carla Zambelli, para perder o mandato, porque se ela é condenada criminalmente, depende a pena, ela perde o mandato. E, ao mesmo tempo, você tem esta perigosa inércia do presidente da República em não indicar e depois para ir a sabatina do Senado. Por quê? Porque o tempo está passando, o tempo conspira contra todos nós. Por quê? Porque nesse meio tempo, passados 10 meses, o Bolsonaro, nós temos dito isso aqui, o Bolsonaro não é indiciado, a maioria dessas pessoas nem é indiciada ainda, porque a CPI não indicia. O indiciamento que eu quero dizer é o indiciamento quente, chamemos assim. Então, o Bolsonaro não está indiciado nada, passado tudo que foi feito, passado 10 meses. Por quê? Porque o Ministério Público decidiu não fazê-lo, uma lista de gente, e o tempo está passando, e só quem está pagando o pato são os bagrinhos, a chinelagem, que fez lá o trabalho de invadir os prédios, etc. Os que planejaram estão impunes, os que planejaram. Pois é. Nosso tempo vai chegando Nosso tempo está chegando ao fim, por isso que eu estou interrompendo aqui. A gente queria aproveitar os nossos últimos 3 minutos. Isso, para comentar quase num tweet, né? Falar da guerra de Israel, para a gente não perder essa oportunidade, porque a ministra de Direitos Sociais da Espanha, a Ione Belarra, ela gravou um vídeo com sugestões, né, de como parar o genocídio contra os palestinos em Gaza. Falando do Tribunal Penal Internacional também, inclusive, né, dizendo que Benjamin Netanyahu está cometendo crimes de guerra. Faz sentido um tribunal internacional para julgar Israel pelos crimes de guerra? E tem também a questão da lentidão do TPI, né, que eu queria que você falasse sobre isso. A gente vai colocar o vídeo bem rapidinho aqui para você poder comentar, professor. Claro. Hay 4 cosas que los Estados europeos sí pueden hacer con carácter inmediato. La primera, suspender relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. La segunda, establecer sanciones económicas firmes, como se hicieron con la cúpula de Putin. Embargo de armas en tercer lugar. Y en cuarto lugar, como también se hizo en el caso de la guerra de Ucrania, llevar a Netanyahu y a todos los responsables políticos que están llevando a cabo bombardeos contra población civil ante la Corte Penal Internacional. Actuemos, aún es posible detener el genocidio. Professor, ela propõe 4. Ela propõe, primeiro, sanções econômicas, 4 ações contra o Netanyahu. Né? Não rola. Nenhuma das 4. O Israel também não é firmatário do Tribunal Internacional. Isso tudo é uma boa retórica, não vai ter sanções, ninguém vai fazer sanções, não vai rolar embargo de armas, nada disso. E a atuação do Tribunal Internacional para esses casos é muito pontual, porque nem mesmo Israel ele se submete ao Tribunal Penal Internacional. Portanto, a ministra se ouve bem, digamos, na fala, mas em termos práticos é apenas uma questão política, porque isso é mais ou menos como a reunião da ONU. Basta fazer um veto, e nesses casos aí, uma coisa é a Rússia,
que aconteceu, e outras são as relações com Israel, porque envolve os Estados Unidos. A chance é zero, né? Principalmente essa questão não rola do Tribunal Penal Internacional, isso não tem chance de acontecer. Agora, ela é bem intencionada. Lênin, eu fico com uma dúvida em relação a isso, porque, por exemplo, o Vladimir Putin, ele já teve, né, um mandado expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Essa questão, por exemplo, de o país ser signatário ou não, no caso de Israel, o Benjamin Netanyahu não poderia ter um mandado de prisão expedido, por exemplo, por crimes de guerra, ou genocídio, ou outra questão relacionada à guerra? Bom, instaurando o processo, sim, embora seja demorado, mas isso não vai ter eficácia porque vai criar alguns embaraços, como o Putin. Por exemplo, o Putin não pode ir para os países que têm acordos com o Tribunal Penal que ele seria preso. Mas, nesse caso, ela funciona em termos, digamos, do desdobramento, quando o Putin não pode, por exemplo, deu essa polêmica com o Lula mesmo, né? Lembra que o Lula disse, o que é esse Tribunal Penal Internacional? O grande problema é que o primeiro-ministro de Israel teria dificuldades de circular pelo mundo, né? Isso, se acontecer, eu duvido que isto aconteça efetivamente. É isso, professor. Obrigada por hoje. Sempre um prazer ter você aqui, professor Lênin Streck. Um abraço, até uma próxima. Um abraço e voltamos em edição extraordinária, se assim for necessário. Ou seja, sempre, obrigado, né? Plantão sempre, professor. É isso aí, obrigado. Vamos nessa, então, sem Chico dúvida. Pinheiro. A gente também, né, vai se despedindo por aqui, porque temos Sinapse CL. Olha só, hoje a gente tem KLJ, que é, claro, DJ e mais conhecido como um integrante do Racionais MC no Sinapse CL, agora com a Robertinha Garcia e o César Calejão. Entrevistaça essa, hein? Racionais, maravilhoso. Grande entrevista do César e da Roberta, e eu reitero o convite para amanhã, tem um Desperta, às 7 da manhã, e às 8 horas, Eduardo Moreira vai falar sobre essa questão das pautas desbloqueadas no Congresso, né? Com a... das offshores, que diz que isso aí não é essa coisa que a gente está pensando, não, viu? Que isso não é tão bom assim, não. Eu estou doido para saber, mas eu também vou esperar. Genial, Eduardo, amanhã cedo. Estaremos ligados a partir das 8 da manhã, aliás, a partir das 7, né? Já com o demônio, mas é isso aí, gente. Então agora você fica com Sinapse CL, Roberta, César e KLJ a partir de agora. Um beijo para você, até amanhã. Muito obrigada. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento, atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.